Sim, sim? Folhinha na mão? Maravilha. Vamos rolar aquele climinha gostoso? Vamos fazer uma coisa mais dinâmica hoje, tá? Eu quero começar mostrando... Agora a gente vai até desligar a luz um pouquinho. Quero mostrar um vídeo para vocês. Vou começar a aula com um vídeo. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar herói. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder. Nada foi resolvido. A vírgula muda de opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Uma vírgula muda tudo. A BI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Percebeu? Vírgula faz diferença na nossa vida, senhores? Sim? Principalmente quando a gente fala em dinheiro, né? Está feliz? Você tem R$ 2.300 agora. Opa, desculpa, você tem R$ 23. Fez diferença no seu bolso, sim ou não? Puta merda, que disparado, né? E que diferença. Beleza? A professora disse pra gente uma vez que a vírgula a gente usava para respirar, sim ou não? Né? E você ficou com isso na cabeça, você fala assim, nossa, já escrevi muito, preciso respirar, e botava a vírgula, sim ou não? Vamos começar do zero? Esquece esse conceito, tudo bem? A vírgula é muito mais do que isso, é um elemento de organização sintática, beleza? Me incomoda um pouco quando eu pego na internet, no Facebook, que a gente tem uma liberdade maior. As pessoas escrevem, às vezes, textos inteiros, sem colocar sequer uma vírgula. Às vezes não precisa, mas muitas vezes ela é necessária. Tudo bem? Olha só, vamos criar um exemplo. Eu quero duas pontuações. Primeiro que eu quero que uma mulher pontue essa frase. E fala onde você colocaria a vírgula. Depois do termo. Depois da mulher. E nós estaremos dizendo o seguinte: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ou seja, se o homem valorizasse a mulher, o que o homem faria? Andaria de 4 à sua procura. É uma coisa, sim ou não? Algum homem quer pontuar? Ou eu posso representar a nossa classe? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Homens, nós não somos apenas um corpinho bonito nessa multidão. Nós merecemos ser respeitados. Estou brincando, pelo amor de Deus. Tá? É só uma brincadeira. Tudo bem? Mas percebe como muda toda a informação? Então, sem a vírgula, a gente está dizendo o quê? Impossível saber, sim ou não? Joia. É complicadíssimo entender o que acontece nesse processo sem colocar uma marca de pontuação. Tudo bem? Sim? Vamos lá então. Para que serve a vírgula? Olha esse conceito. Vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula. Eu fico pensando num asmático nesse momento.
Que ele precisa respirar mais que os outros, né? Eu estou sem ar. Porra, eu, vírgula, estou, vírgula, sem vírgula, ar, vírgula, pelo amor de Deus. Joia, né? Vamos pensar em outro conceito? A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar. Está com problema respiratório, vai no médico. Joia, não usa vírgula. Mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Meu querido, vamos simplificar o que a gente vai ver a partir de agora. Tua folhinha está sem pontuação, beleza? O que vai aparecer é a mesma coisa que você tem aí. Olha para os exemplos e vai tentando pontuar. E a gente vai pontuar corretamente e entender a regra. Mas o negócio é o seguinte, ó, para e olha para mim nesse momento. Pensar em vírgula, a questão é a seguinte. Cada termo é vizinho do próximo. Joia? Então, eu vou pensar assim, ó. Eles são vizinhos? Sim. São intimamente ligados sintaticamente? Eles precisam estar juntinhos sintaticamente? Precisam. Então, não tem vírgula. Joia? Agora, eles são vizinhos, não precisam estar juntos? Vírgula. Pensa aqui comigo, ó. Se o homem soubesse, sujeito e verbo tem que ficar junto? Sim, isso aqui é principal. É o principal crime que você comete quando você bota uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Beleza? Não importa o tamanho do sujeito. Veio o verbo, cara, não tem vírgula. Tudo bem? Quem sabe, sabe alguma coisa. O valor que tem... Parei. Quem é o sujeito do tem? O homem. Agora, por que na segunda pontuação a gente foi até a mulher? Porque quem tem valor? A mulher tem o valor. Beleza? A mulher passa a ser o sujeito do tem. Agora, se o homem é o sujeito do tem, vírgula. Por quê? Porque a mulher passa a ser sujeito do andaria. Percebe? Eu vou separar os termos sintaticamente. Beleza? Se eu paro aqui, ó, quem é o sujeito do andaria? O homem. Se eu paro aqui, quem é o sujeito do andaria? A mulher. Eu mudo sintaticamente a correlação entre os termos. Beleza, meus queridos? Sim? Legal. Primeira frase. Pontua aí. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua observação. Estão intimamente ligados? Sim. Sua observação foi. Está intimamente ligado? Sim. Sua observação foi inconveniente. Está intimamente ligado? Sim. Agressiva está intimamente ligado com inconveniente? Sim ou não? O que você colocou aí? Vírgula? Irônica. Está ligado com agressiva? Você colocou vírgula? Perfeito. Antipática? Então, como é que ficou? Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua professora ensinou que antes do último colocava um E? Né? Tudo bem, pode ser um E, mas pode ser uma vírgula. Quando a gente subtrai, retira o conector e coloca a vírgula, a gente tem uma figura de linguagem, se chama assíndeto, ausência de conector. Beleza? Quando a gente repete esse conector, chama-se polissíndeto. Tudo bem? Vou fazer uma comparação com vocês, para mostrar o que é o assíndeto e o polissíndeto, qual que é o efeito deles. Vou narrar 2 cotidianos. Me ajuda aí que eu sempre me perco. Acordei cedo, vim para o cursinho, almocei, voltei para estudar, fui para casa, tomei banho, jantei, entrei debaixo da coberta. Beleza? Vamos tentar o outro, por favor, se eu começar a me perder, me lembra. E acordei cedo e vim para o cursinho, e assisti aula, e almocei, e voltei para o cursinho, e fui para casa, e tomei banho, e jantei, e entrei debaixo da coberta. Minha pergunta é, quem está mais cansado, o primeiro ou o segundo? O primeiro, se a gente falasse, vamos correr na represa, ele fala, vamos! O segundo, na hora que fala, e acordei cedo, você fala, volta, vai dormir. Sim ou não? O segundo já acordou cansado, sim ou não? Percebe que essa repetição do conector deixa mais lento o processo? E que a vírgula dá uma dinamizada na coisa? Tudo bem? Mas numa série numerativa, o último vem geralmente com um E. Mas se eu trocar pela vírgula, tem algum problema? Só dei mais fluência. Tudo bem? Mais fluidez para o texto. Tranquilo? Qual é a regra? Vírgula para separar numa enumeração, termos com a mesma função sintática. O que o inconveniente é? Predicativo do sujeito. O que o agressiva é? Predicativo do sujeito.
O irônica, predicativo do sujeito. O antipática, a mesma coisa. Tudo bem? Faz sua lista de compras. Vai no Tome Leve. Comprei miojo, bolacha, chocolate, sorvete e água. Tem que ser saudável. Percebe? Todos esses caras são complementos do verbo comprar, sim ou não? Todos ocupam a mesma função sintática. Eles não são intimamente ligados, eles são concorrentes à mesma posição. Percebeu? Tudo bem? Está valendo esse conceito inicial de que não é vizinho, mas não está intimamente ligado? Beleza, isso ajuda muito. No momento de desespero na hora da prova, se eu lembrar desse conceito, me viro. Tudo bem? Segundo, Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. O Fernanda Montenegro está intimamente ligado com a atriz talentosa? Precisa dessa relação? Não. O Fernanda Montenegro precisa estar ligado com quem? Com o recebeu, sim ou não? Então, olha só. Isso aqui se chama aposto. Beleza? E para tudo, aposto não é aquele termo que vem sempre entre vírgulas. Tá? Eu lembro da minha professora falando. Está entre vírgulas? É aposto. Não é, pelo amor de Deus. Tá? Tenho 4 tipos de aposto. Vem entre vírgulas, que é o que a gente chama de explicativo. Tira esse cara daqui, ó. Tira, lê sem. Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial. Teria vírgula? Nenhuma. Agora, se o cara não sabe quem é Fernanda Montenegro, você diz na sequência, ó. Fernanda Montenegro é atriz talentosa. Não é uma informação adicional sobre a atriz? Sobre a Fernanda Montenegro? É mais do mesmo. Joia? Só que esse mais do mesmo é tipicamente um substantivo. Qual que é a principal informação? Não é o talentosa, é o atriz. O talentosa só aparece por causa desse termo. Tudo bem? Joia? Eu tenho 2 substantivos falando a mesma coisa. Qual? Fernanda Montenegro. Qual que é o outro? Atriz. Tudo bem? Rio Preto, capital da região dos Grandes Lagos. É uma cidade quente. Catanduva, cidade feitiço. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Percebe que é mais do mesmo? Sim? Posso tirar esse cara e mantenho a relação com o termo seguinte? Sim. Legal? São vizinhos intimamente ligados? Não. Tudo bem? Regrinha do aposto explicativo. Legal? Tudo bem? Uma coisa. Sujeito está aqui. O verbo está aqui. Se tem uma vírgula, desconfia. Desconfia. Tá? A questão girava na prova lá sobre pontuação. Você viu isso aqui, você desconfia. Não é que está errado. Você não pode ter uma vírgula entre sujeito e verbo. Você tem que ter 2. Ah, entendi. Não, cabeça. Significa que tem um termo entre o sujeito e o verbo. Não é o que aconteceu aqui? Se eu pular esse cara, não fica sujeito e verbo? Se eu tirar e colocar no final, não fica organizado da mesma maneira? Fernanda Montenegro recebeu homenagem da imprensa mundial. Fernanda Montenegro é atriz talentosa. Não deu certo? Beleza, é isso. Tudo bem? Terceira. Bom dia, senhor Agar. Olha para essa segunda frase. Qual que é a intenção dessa frase? O que ela está indicando? Eu estou fazendo uma pergunta genérica, não estou? Mãe compra sorvete? Você fala, não, mãe não compra sorvete. Mãe compra brócolis, chuchu, almeirão e fígado. Que delícia! Percebe? Agora, vamos mudar? Bom dia, senhor Agar. O que o senhor Agar fez? Olhou e a gente espera que ele tenha respondido, sim ou não? E agora? Vamos fazer um exemplo, um teste? Eu sou sua mãe, tá? A gente está no mercado. Você vai pedir para a mãe comprar sorvete. Estou andando com o carrinho, tá? Eu vou contar até 3 e falar, mãe! A mãe vai olhar. Aí você faz a pergunta, pode ser? Beleza. Peraí, no 3. Você está montando muito, você quer muito esse sorvete. Pode chamar. Vamos de novo, peraí.
Percebeu? Chamou a mãe. O que a mãe fez? Olhou, sim ou não? Agora, está intimamente ligado com o verbo? Não, porque esse cara é só o chamamento, o sujeito é o culto. Você, a senhora, tudo bem? Sim. Então, se eu tenho uma vírgula antes do verbo, significa que esse cara não é sujeito. Tudo bem? Esse cara é vocativo. Percebe como as informações são diferentes entre essa pergunta e essa pergunta? Percebeu a diferença? Sim, porque a gente está separando quem? O vocativo. Joia, o chamamento. O chamamento é um termo isolado da frase. Pode ser uma exclamação? Pode. Mãe! Exclamação. Compra sorvete? Ou mãe, vírgula, compra sorvete. Tudo bem? Sim. Agora, se eu falo, meus amigos, vírgula. Meus amigos, vírgula, nada. Meus amigos chegaram tarde. Não dá para falar, meus amigos, vírgula, chegaram tarde. Não faz sentido. Tudo bem? Joia. No Enem, cara, vamos lembrar, 2 vírgulas erradas já é motivo para você perder 40 pontos. É muita coisa, sim ou não? Pensa em 2 vírgulas que você separou o sujeito e o verbo. Momento de reflexão, lembra do seu Enem? Lembrou da vírgula antes do verbo? Lembrou da competência 1 quando você viu sua nota? Fodeu, sim ou não? Percebeu que você perdeu ponto lá? Provavelmente foi isso. Já porque é muito frequente. Ainda mais se o sujeito vem por um termo mais longo. Você fala, nossa, já falei muito, deixa eu respirar, vírgula. Percebe que não tem nada a ver com a respiração, pelo amor de Deus. Mas tem que haver entre a relação entre os termos. Tranquilo? Próxima regra. Semana passada, em Brasília, deputados aprovaram um aumento de salários. Ontem, em regime de urgência, aumentaram 40% o salário do judiciário. Dá para entender porque que o Cunha está de boa, né? E aí? Semana passada, vírgula, em Brasília, vírgula, deputados aprovaram aumento de salários. A minha estrutura da frase é a seguinte, ó. Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. É essa a ordem direta. Se sua frase está construída dessa forma, meu querido, você está feliz, você não precisa usar vírgula. Tudo bem? Não tem importância o tamanho do seu período. Se ele tem sujeito, depois vem o verbo é transitivo, vem o objeto, depois você colocou o adjunto adverbial, não tem vírgula nenhuma. E para respirar? Respira. Cara, você é mulher, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo as mulheres no trânsito de Rio Preto, eu tenho inveja. Ela dirige, atende o celular, faz a maquiagem, e ainda dá bronca no filho. Tudo bem que ela bate o carro de vez em quando, mas, enfim. Né? A gente malemar consegue andar, mascar chiclete. Nós homens somos limitados. Mas olha que louco, pega um texto aí, homem. Respira e lê. Não dá para fazer os dois? Louco, cara, respira, não tem problema. Joia. Mas agora, você inverteu termos. Onde que era para estar em Brasília? Aqui, ó. Então, começaria, deputados aprovaram aumento de salários em Brasília semana passada. Ou, semana passada, em Brasília. Joia. Se eu começo por aqui, eu estou chamando a atenção para quem? Para os deputados, sim ou não? Se eu começo pelo semana passada, eu estou chamando a atenção para quê? Para o momento em que aconteceu essa decisão. Se eu começo por em Brasília, eu estou focando quem? O lugar em que aconteceu essa decisão. Beleza? O começo da frase é o que eu estou enfatizando como informação principal. Beleza? Eu lembro de um professor meu dizer que a gente tinha que criar um suspense na redação. Cria um suspensezinho, não conta de cara, não. Porra, eu digo para vocês, conta de cara o que você quer dizer. Porque é no comecinho do período que está a ênfase maior. Você se perde, às vezes, lendo quando o período é longo? É normal. Você escreve aquele parágrafo num período só? Para, repensa. Porque o teu leitor está se perdendo. Como você se perde quando você está lendo? Joia? Você reclama do texto que tem período longo porque você se perde. Você escreve, você faz igualzinho que você não gosta de ler. Percebe? A gente é muito egoísta. A gente quer as coisas bem feitas para nós. Mas quando a gente faz, a gente não tem o mesmo capricho. Por quê? Para muita gente, escrever redação é tarefa. Termina o ponto, joga a caneta e fala assim, nossa, cabeça bosta. E não pode ser assim.
É o seu filho. Você gerou aquilo. Cadê o amor pelo seu filho? Beleza? Cuida dele. Então, períodos menores, pontuados, articulados, de um tamanho que seja capaz de você absorver de uma leitura só. Tudo bem? O texto não tem começo, meio e fim? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Teu parágrafo é um mini texto. Você não pega a questão de geografia no simulado e tem um parágrafo para você ler? Você não fica assim, cadê o resto do texto que eu não estou entendendo? Aquele parágrafo você não entendeu porque ele tem começo, meio e fim. Geralmente, se você observar, ele tem pelo menos 3 períodos. Um para introduzir a ideia, um para desenvolver a ideia e outro para concluir a ideia. É um mini texto, parágrafo. Joia? Mas a gente escreve aquele parágrafo num período só. Sofrido, cansativo, enfadonho. Beleza? Então, toma cuidado. E aí você vai pontuar de acordo com a sua intenção. Se é um fato que você quer ressaltar quando foi, porra, você está pensando, na semana passada os caras votaram impeachment da Dilma, na semana seguinte os caras votaram aumento de salário? Estou criando uma situação, tá? Não é isso que aconteceu. Beleza? Mas não é para ressaltar isso aqui? Veio fora da posição natural? E você percebe, tem vírgula marcando deslocamento. O que você faz? Lê depois da vírgula. Deputados aprovaram aumento de salários. Volta. Semana passada, em Brasília. Sim? Está entre vírgulas, você vai sempre ler depois. Lê o que está fora das vírgulas. Deputados aprovaram aumento de salários, semana passada em Brasília. Não volta para a estrutura de sujeito, verbo, complemento? Sim ou não? Jóia, isso é importante. Regrinha 4, adjunto adverbial ou locução adverbial deslocada. Esse é um dos principais casos de ocorrência de vírgula. Você não põe assim, ó. Infelizmente, o Brasil passa por uma turbulência política. O infelizmente não é advérbio? Então, infelizmente, vírgula, o Brasil passa por turbulência política. Porque vamos colocar na ordem. O Brasil passa por turbulência política, infelizmente. É o lugar para ele estar. No final, você trouxe para frente para chamar a atenção desse infelizmente, que não é positiva essa característica. Tudo bem? Entendemos? Legal, cara. De novo, é vizinho. Está intimamente ligado? Não. Ok? Próximo. Mariana sorria satisfeita. Quem que é o sujeito? Mariana. O que ela fazia? Sorria. Como é que ela estava? Satisfeita. É o predicativo do sujeito. O que eu estou dizendo agora? Satisfeita Mariana sorria. Qual que é o nome dela? Satisfeita Mariana. Oi, qual é o seu nome? Prazer. Satisfeita Mariana. Ficou estranho, não ficou? Pior agora. Mariana satisfeita sorria. Quem é você? Sou Mariana satisfeita. Porra, ficou bem estranho, né? Então vamos pontuar? Satisfeita, Mariana sorria. Como é que você lê? Mariana sorria. Satisfeita. Voltou à primeira construção? Aqui ela estava bem organizada. Mariana, satisfeita, sorria. Como é que você lê? Mariana sorria, satisfeita. Não voltou para a mesma posição o termo? Não ficou organizadinho? É vizinho? Está intimamente ligado? Não desse jeito, vem ligado depois, após o verbo. Beleza? Qual que é a regra? Deslocamento agora do predicativo. Tá? Cansados, os alunos saíram. Cansados, vírgula, os alunos saíram. Os alunos saíram cansados. Percebe? Fica sempre na ordem, sempre organizadinho. Tudo certo? Próximo. Esse eu tenho certeza que você acerta. Sim, que desde a primeira vez que você foi para a escolinha, estava escrito no cabeçalho do lado da lousa, não estava? São José do Rio Preto, vírgula, 19 de outubro, dia muito foda de 2015. Beleza? Pessoas muito fodas nasceram no dia 19 de outubro. Vou contar isso para vocês. Rua do Ouro 229. Eu lembro de um endereço, ó, Rua Saturnino de Brito, vírgula, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Era o endereço do show da Xuxa.
Eu mandava carta para as paquitas. Sim, sério, mandava 100 toda semana. Nunca fui sorteado. Não queria ganhar presente, não queria ganhar, queria conhecer as paquitas. Sério, verdade. O que tem acontecendo aqui? Entre nomes de lugar e a data, ou entre o endereço e o número. Esses são clássicos, sim ou não? Beleza. Próximo. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Pontuou aí? Onde você colocou a vírgula? Eu vou ler. Na hora que você achar que é a vírgula, você grita. Você vai, ah! Beleza? Ó, o diretor titubeou, isto é, fechou. Por quê? Porque está claro, o isto é não é vizinho dos termos, sim ou não? Está intimamente ligado com o termo anterior e com o seguinte? Não. O que ele está fazendo? Está explicando, está corrigindo informação, sim ou não? Então, os termos, palavras ou expressões explicativas. Poderia ter o ou seja, por exemplo, a saber, sempre vai estar colocado entre vírgulas. Tudo bem? Temos muitas características, por exemplo, entre vírgulas. Sim? Cuidado com ou seja, cuidado com isto é, tá? Aqui ele está desenvolvendo. Ele titubeou, você não sabe muito bem o que titubeou, ele não vai conceituar simplesmente, ele vai dar continuidade ao pensamento. Não concordou de pronto. Titubear é hesitar, tá? Às vezes a gente diz assim, ó, ele chegou atrasado, ou seja, chegou depois do horário. Aí você fala, eu desenvolvi a ideia, professor. Não, você disse a mesma coisa 2 vezes, com palavras diferentes. Às vezes você fala, olha como é que eu desenvolvi minha ideia, professor. Ele chegou atrasado, ou seja, chegou depois do horário, isto é, perdeu a hora. A saber, ainda tenta colocar mais um. Né? Fala, nossa, eu falei muito sobre a ideia. Você não falou bosta nenhuma, você repetiu 3 vezes a mesma coisa. Tudo bem? Agora, se eu dissesse, ele chegou atrasado, ou seja, perdeu a chance da vida. Não é diferente? Não estou desenvolvendo? Aí sim. Tudo bem? Próximo. Pontua. Nós comemos bolo, vírgula, eles, vírgula, pão. Você é guloso, hein? Você comeu o quê? Nós comemos bolo, comemos eles, comemos pão. Cacete, hein? Foi uma orgia alimentar. Caraca! Vamos organizar esse negócio? Você lembra que a professora, quando falou que a vírgula era para respirar, ela falou que a vírgula era uma pausa, o ponto e vírgula era uma pausa maior? E isso ficou na cabeça, não ficou? Quem aqui tem medo de usar o ponto e vírgula que pensa nessa pausa maior e fala, que porra é essa? Sério? Sério. É verdade. Né? Eu concordo com vocês. Muita gente tem medo do ponto e vírgula porque não entende o que é a pausa maior. O cara acha assim, põe isso, vírgula, fala assim, ó, vírgula. Ponto e vírgula. E continua. Imagina o ponto que é a pausa máxima. Dormiu. Ponto. Dorme um pouquinho. Cara, eu tenho uma sequência de vírgulas por alguns motivos. Uma delas é a coordenação. Eu tenho 2 sujeitos e duas orações. Tudo bem? Eu vou organizar a coordenação pelo ponto e vírgula. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós comemos bolo. Eles pão. Você não agradeceu essa organização? Porque nós comemos bolo. Eles comeram pão. Percebeu? Essa vírgula está marcando o quê? Esse verbo aqui não está marcando a omissão desse verbo? E aqui, estou marcando uma coordenação. Qual que é mais importante? A vírgula da omissão ou a vírgula da coordenação? A da coordenação. Se eu tivesse um E, resolveria. Nós comemos bolo. E eles, pão. Só seria confuso se eu colocasse um E de novo. Nós comemos bolo, e eles, e pão, aí voltou a comer todo mundo de novo. Agora, se tem só o vírgula e o E aqui, está organizado, sim ou não? Nós comemos bolo, eles comeram pão. Sim?
Esse é o primeiro uso que eu vou trocar a vírgula e o e por ponto e vírgula. Tem 2 usos para ponto e vírgula. Esse é um deles. Você tem uma sequência de vírgula, sendo que uma é a mais importante. Ela se transforma em ponto e vírgula. Ela é um Pokémon. Quando ela tem o e, ela é um Pokémonzinho. É Pikachu. Agora, sumiu o e, ela evolui. Pá! E vira ponto e vírgula. Tudo bem? Sim? Maravilha. Qual que é a regrinha dessa vírgula aqui? Omissão de um termo já mencionado, geralmente o verbo. Tudo bem? Sim. Você não precisa repetir o verbo, você pode colocar vírgula no lugar. Nós pensamos no bem do país, os políticos não. Percebe? Não o quê? Pensa no bem do país, não precisa dessa repetição. Ok? Maravilha. No período composto, olha para essas 2 frases. Pontua. Se eu digo viajou no fim de semana, é uma informação completa? Poderia eu colocar um ponto? Tenho só o sujeito oculto, ele ou ela. Viajou no fim de semana, ponto. Foi visitar os pais, não é o mesmo sujeito? São 2 frases completas articuladas, se chama coordenação. Oração coordenada aditiva, oração coordenada adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, beleza? De baixo, era um homem valente, ponto. Tinha horror a baratas. Não são 2 informações também completas? Que eu estou articulando pela presença de um conector ou sem um conector. Se eu quisesse colocar uma conjunção aqui, o que eu poderia colocar? Não estou explicando o porquê da viagem? Viajou no fim de semana, pois foi visitar os pais? Sim? Esse é o principal motivo para a ocorrência de pontuação. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Nós comemos bolo, eles comeram pão. Tinha a vírgula por outro motivo? Tinha pela omissão. O que aconteceu com essa? Virou ponto e vírgula. Mas como não tem nada disso, o que acontece? Viajou no final de semana, vírgula, foi visitar os pais. Não organizei? Olha de baixo. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, sempre vai ter vírgula antes. O pois, o porquê, o que, entre que vai chover, a mãe disse. Entre, vírgula, que vai chover. Entre, vírgula, porque vai chover. Entre, vírgula, pois vai chover. Estou explicando, estou justificando porque eu quero que entre. Tudo bem? Beleza? Ele estudou muito, portanto, merece aprovação. Ele estudou muito, vírgula, portanto, merece aprovação. Toda coordenação tem vírgula, moçada. Toda coordenação. Menos as aditivas quando o sujeito é igual. Como assim? Olha aqui embaixo. Desfiz as malas e saímos juntos. Quem é o sujeito do desfiz? Eu. Quem é o sujeito do saímos? Nós. Desfiz as malas e saímos juntos. Tem sujeitos diferentes? Qual o sujeito daqui? Nós. Qual o sujeito daqui? Eles. Não tinha uma vírgula entre eles? Com um e? Ok? Agora o de baixo. Acordamos. Quem? Nós. Fomos passear. Quem? Nós. O sujeito é igual? Sem vírgula. Se o sujeito é igual, não tem vírgula. Se o sujeito é diferente com e, com o nem, por exemplo. Beleza? São aditivos. É o único caso que não vai ocorrer. É o e e o nem com o mesmo sujeito. De resto, toda e qualquer coordenação é marcada pela vírgula. Tudo bem? Só um comentário. O ou, por exemplo, se eu repito ele, ó, ou você ajuda a gente, ou vai embora. Ou você ajuda a gente, vírgula, ou vai embora. Agora, nesse caso, não sei se eu presto FUVEST ou Unicamp. Está vendo que o ou apareceu uma vez só? Não preciso pôr a vírgula, mas, em geral, é uma coordenação. Se coloca, mas não tem essa obrigatoriedade. Mas repetir o ou, o ora ria, vírgula, ora chorava. Seja pobre, vírgula, seja rico. Tudo bem? Maravilha! Opa! Suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. O que esse cara está dizendo? Todas as opiniões interessavam a todos aqui?
Sem a vírgula, não estou relacionando esse termo às opiniões? O que interessava a todos? As opiniões que eram brilhantes. Quando ele falava merda, interessava alguém? Não. Tudo bem? É o normal, não é? É um ser humano comum. Fala coisa interessante, fala merda, sim ou não? Você fala coisa interessante? Fala merda? Normal, eu também. Eu falo mais merda do que coisa interessante. Bem mais merda do que coisa interessante. Agora, o que mudou? Suas opiniões interessavam a todos. Que opiniões? Todas. Todas as opiniões. Por quê? Porque as opiniões eram brilhantes. Está vendo que está entre vírgulas? Lê depois. Suas opiniões interessavam a todos. O que retoma opiniões? Suas opiniões eram brilhantes. Na escola, a professora disse que essa aqui, ó, era uma adjetiva explicativa, uma adjetiva restritiva. E essa de baixo era uma adjetiva explicativa. Você guardou assim, não foi? Restritiva não tem vírgula, explicativa tem vírgula. Agora eu estou te mostrando por que tem vírgula. Porque eu quero generalizar. E eu quero justificar ou trazer uma informação adicional sobre esse termo. E eu adiciono aqui, ó. A professora, em algum momento, em alguma sala de aula, falou que isso aqui era aposto. Não é, cara. Oração adjetiva, aposto é substantivo. Tudo bem? Isso aqui é um adjunto adnominal. Beleza? Então, lê. Suas opiniões interessavam a todos. Suas opiniões eram brilhantes. Legal? Pega aqueles caras formadores de opinião na internet. Tem gente que endeusa lá o Tico Santa Cruz. O Tico Santa Cruz falou bom dia. Todo mundo, o Tico Santa Cruz falou bom dia, o dia vai ser bom. Né? Quem mais? Tem os outros caras, né? Tem os outros blogueiros, vlogueiros, sei lá, cara. Tem aquelas Kéfera da vida. Né? Tem gente que gosta, cara. Tem gente que fala assim, hoje o dia vai ser uma merda. Ai, nem vou sair de casa. Kéfera falou que vai ser uma merda. Né? Então, cara, você acha que tudo que fala é brilhante? Beleza. Então, interessa a todos. Agora, se você é mais restrito, se você é mais cri-cri, você sabe filtrar. E aí você vai pôr sem vírgulas. Tudo bem? Agora, imagina num texto. A colocação ou não das vírgulas vai mudar a informação, sim ou não? Sim. Segundo caso que a gente confunde muito. Primeiro, o sujeito e o verbo, que eu disse para vocês. Segundo, a explicativa restritiva, a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa. A gente confunde um e outro. Onde é para pôr vírgula, a gente não põe. Onde não é para pôr, a gente põe. Você está totalmente modificando a informação. Tudo bem? Sim. O mecanismo a gente conheceu pelo pronome relativo semana passada. A gente ainda vai trabalhar com ele mais várias vezes ao longo do ano. Tudo bem? Beleza? Regrinha, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Próxima. Em que momento se iniciou a votação? Depois que o deputado discursou, sim ou não? Não é o momento? Se eu falar assim, ó, semana passada iniciou-se a votação, o que você faria? Semana passada? Perfeito! Então vai lá. Depois que o deputado discursou, vírgula. Não era o adjunto adverbial? Isso aqui também se chama adjunto adverbial, só que tem um nome mais bonito. Oração subordinada adverbial. Que é a mesma coisa, só que tem um verbo. Tudo bem? Você diria assim, ó, amanhã, vírgula, teremos prova. Mas é curtinho. Se eu disser amanhã teremos prova sem vírgula, tudo bem, é facultativo quando é curto. Eu coloco sempre. Por quê? Amanhã, curtinho, não vou pôr. Depois de amanhã, curtinho, não vou pôr. Depois que os meus pais viajaram para a Europa. Curtinho, você não vai pôr vírgula nunca mais na sua vida. Joia, então, aqui, vírgula, somos bem tratados. Tudo bem? Fixa esse uso da vírgula no deslocamento. Não é? Somos bem tratados aqui? Desloquei. Você ficaria à vontade para dizer assim, ó, nós viajaremos, vírgula, amanhã. Não precisa, não está na posição natural. Nós viajaremos amanhã. Se eu inverter isso aqui, ó, deixa eu ver se eu fiz uma inversão. Não. Iniciou-se a votação depois que o deputado discursou. Não ficaria na ordem? Não tem vírgula. Iniciou-se a votação depois que o deputado discursou. Está na posição natural, sim ou não? Iniciou-se a votação semana passada. Ontem. Agora. Percebe? Não tem vírgula nesse adjunto adverbial. Agora, deslocou, vírgula. Se me chamarem na Unicamp, vírgula, eu vou.
Não fala não para a Unicamp. Ah, não quero fazer cursinho. Mas é legal. Né? Agora, eu vou se me chamarem na Unicamp. Está na ordem direta? Não tem vírgula. Tudo bem? Alguns gramáticos dizem que ela pode aparecer para enfatizar. De novo, eu vou à Unicamp amanhã. Eu vou à Unicamp, vírgula, amanhã. Você colocaria essa vírgula? Eu não colocaria. Mas se eu dissesse amanhã, vírgula, vou à Unicamp, aí sim. Tudo bem? Mudou a ordem. Orações subordinadas adverbiais antepostas, colocadas antes da oração principal. E esse? Vamos tentar colocar vírgula. Vocês gritam na hora que a vírgula aparecer? As ofensas. Que gritinho mais tonto. Mas grito de verdade agora. As ofensas. As ofensas. Ah! Disse ela. Ah! Foram graves. Eu gostei, esse grito foi bom. Então, as ofensas, vírgula, disse ela, foram graves. Ela está dizendo, as ofensas foram graves. O narrador está dizendo, disse ela. Percebe? Isso é uma oração intercalada. Beleza? O Brasil, penso eu, tem conserto. O Brasil, vírgula, penso eu, vírgula, tem conserto. O que você está dizendo? O Brasil tem conserto. Quem está dizendo isso? Penso eu. Percebeu? Estamos separando, deixando clara, organizada a informação. E nunca se separa por vírgula. Tá? Fundamental. Sujeito e predicado, sujeito e o verbo. A subida até o mirante. Você fala, puta, a subida até o mirante cansa, né? Preciso respirar. Respira, não põe vírgula. A subida até o mirante deixou a criança cansada. Qual o problema de respirar? Ai, Marquinhos, se você estiver lendo assim, ó, a subida até o mirante deixou a criança cansada. Beleza, você respirou. Você está vivo. Que bom, você tem saúde. Está ótimo. Verbo e complemento. Meu pai comprou, vírgula. Seu pai não comprou a vírgula, seu pai comprou alguma coisa. Sim? Os cientistas preocupam-se. Quem se preocupa com alguma coisa. Não é o complemento do preocupar-se? Por que você vai separar? O núcleo nominal e os adjuntos e os complementos. A visão do mar deixava o absorto, perdido. Não é a visão, vírgula, do mar. Ah, mas eu vou respirar. Respira, cidadão. É outro processo. O fiscal foi gentil, vírgula. Não, o fiscal foi gentil com o turista. É o complemento nominal. Tudo bem, pessoas? Qual que é a conclusão a que a gente chega? Queridos, é vizinho? Intimamente ligado? Não tem vírgula. Não está intimamente ligado? Vírgula. Tudo bem? Você é capaz de medir isso na hora que você está lendo o texto? Sim, totalmente. Entre a oração principal e a oração substantiva. A família decidiu. Quem decide alguma coisa, sim ou não? A mudança. Você colocaria vírgula? A família decidiu, vírgula, a mudança? Então, você não vai ter que colocar a vírgula. A família decidiu o quê? Mudaria para o sul. Não é o complemento do mudar? Só que agora vem por meio de uma oração. É o objeto direto isso aqui. Tudo bem? Beleza, senhores? Ilustrativo, ajuda, ferramenta útil para a redação daqui para frente. Maravilha, use à vontade, capriche. E respira, tá?